Oi, gente! E aí? Você tá podendo curtir esse verão? Como é que é? Tá de férias? Não tá de férias? Quem é que tá conseguindo? Pelo menos final de semana, pegar um solzinho, ou nem tanto, porque o sol também em determinados lugares assim tá de lascar, né? Como a gente fala. E aí? Eu continuo por aqui na rede. Essa semana, então, continuando as entrevistas aqui com representantes dos partidos políticos, hoje do PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade. Mas, obviamente, que você pode deixar seu like, você pode se inscrever no canal, você pode acionar o sininho para você ser notificado sobre os vídeos novos, né? E ainda pode compartilhar e comentar aqui embaixo, deixar algum comentário bacana. Então vamos direto ao assunto? Vamos lá. Entrevistas aí com representantes do PSOL. Como eu tinha prometido, vamos continuar falando de política. Janeiro de 2019 e por que não? E hoje então, Glauber Braga, do PSOL, e eu convidei também o Rodrigo Inácio, que é aqui do Diretório de Nova Friburgo. Só que hoje, no dia da gravação, a gente teve uma tempestade aqui na cidade. Então as coisas, de repente ele está chegando, vai aparecer por aqui, ou então depois a gente vai conseguir saber o que aconteceu. Gratidão, Glauber, por aceitar o convite para estar na rede com Sheila. Poxa, né? Prazer meu de estar tendo a oportunidade de fazer esse bate-papo aqui contigo. Né? Aproveitando a agenda dele, passando aqui por Nova Friburgo, porque... Você falou no início pelo Facebook até, né? Foi. No dia da transmissão ao vivo. Exatamente, porque eu tentando, né, essa entrevista com você, mas sabendo dessa sua agenda também, porque você foi perto de você ser diplomado, então toda essa questão de agenda. Porque você tem 36 anos, Isso. 4º mandato. Sim. Ou seja, você começou com 24... Eu fui candidato a primeira vez de 23 para 24 anos. Nossa, gente, a idade do meu filho, muito bebê, assim, já na política. E advogado... Eu sou formado em Direito, eu não fiz a prova da ordem, né? Sim. Aí sou bacharel em Direito. Sempre tive a vontade de compatibilizar a atividade política, atividade partidária, com ser professor universitário na área de Direito Público. Mas acabou que veio uma eleição atrás da outra, não foi possível. Mas, quem sabe, ainda daqui a algum tempo. E aí, você é de Nova Friburgo? Sou nascido em Friburgo. Nasceu em Nova Friburgo mesmo? Eu nasci em Friburgo. Sou filho de pai nascido em Friburgo e minha mãe, que é nascida em Natal, no Rio Grande do Norte. Você está no PSOL desde quando? Desde 2015. A minha primeira filiação partidária, quando eu tinha 18 anos, foi ao PSB. Eu estou com 36 hoje, fui filiado ao PSB até o ano de 2015. Eu era um daqueles no PSB que imaginava que eu nunca sairia do partido. Porque o PSB, diferente do PSOL, ele não tem uma divisão por corrente, mas a gente era considerado a esquerda do PSB lá, com Erundina, Roberto Amaral, e eu, jovem, muito perto deles, né? Até o momento em que eu achei que, como instrumento político de transformação, o partido tinha ficado pelo caminho, não foi uma decisão fácil. Se você entrar no meu gabinete de Brasília, na entrada está lá a foto de Arraes, e dentro do gabinete está também lá Arraes. Mas em 2015 eu pedi filiação ao PSOL. E por que PSOL? Porque foi a possibilidade concreta de eu compatibilizar programa com prática política, né? Porque para mim não adianta só ter um programa em que eu acredito se a prática política foge daquele programa, né? Eu sou um parlamentar, um animal político de esquerda, né? E como animal político de esquerda tem bandeiras que para a gente são fundamentais, são muito sensíveis e são que nos motivam a prosseguir. Eu achei que no PSOL ia conseguir fazer essa compatibilização do discurso do programa com a prática e estou conseguindo mesmo. E como é que entrou a política na sua vida? Engraçado isso, né? Muita gente imagina que a minha vontade de uma candidatura veio da relação com minha mãe. Sou filho de Saudade, que foi prefeita de Friburgo do ano de 2001 a 2008. É claro que a atuação política eleitoral dela, sem dúvida nenhuma, me atravessa, né? Eu vivenciei desde muito moleque, eu ia acompanhar as sessões na Câmara de Vereadores,
boa parte dessa turma que eu vejo brigando hoje, aí eu via criança lá sentada nos bancos da Câmara. E era uma diversão para mim, era algo lúdico para mim. Eu saía do colégio, deixava a mochila na casa da avó, ia lá assistir as sessões. Mas a minha decisão final de me filiar a um partido político e um partido de esquerda foi quando eu fiz um intercâmbio. Eu fiquei um período na Espanha, minha mãe estava afastada da atividade política e aí, avaliando os programas dos partidos, eu resolvi me filiar ao PSB. Ela também se filiou. A origem da atuação política da minha família é uma origem brisolista, né? Ou seja, minha mãe, meu pai, eu lembro disso muito bem, sentados na frente da televisão, principalmente ali na eleição de 89, esperando o Brizola falar. Quando o Brizola fazia um belo discurso, eles falavam, ganhamos a eleição. Como é que a política tinha um quê de romantismo, né? Quando o Brizola fazia um discurso que naquele dia parecia que não era tão bom, eles ficavam desanimados, né? E eu cresci convivendo com isso. Mas a minha decisão veio nesse intercâmbio, também lá na casa de uma família muito engajada, quando eu falei, quero me filiar a um partido de esquerda, quero ser candidato a vereador em Nova Friburgo, candidatura de vereador nunca veio. É isso que eu ia perguntar, você foi direto candidato a deputado federal ou chegou a ser estadual? Não, fui direto candidato a federal. Eu primeiro fui presidente do partido no município, atuei como secretário de governo bastante tempo. Em 2006, de 23 para 24, a primeira candidatura como federal. Isso não te deu medo? Assim, como é que... Porque a gente percebe muita energia, né? Nos seus discursos, no seu posicionamento e tudo mais. Mas junto com isso, para uma pessoa que não tinha... Porque normalmente você chega a deputado federal quando você passa por isso, né? Vereador, é mais ou menos a história dos políticos brasileiros. Isso não te deu um certo medo, não? Na hora que você me perguntou agora, eu lembrei de um militante, de uma liderança brasileira que um dia disse, né, que foi Carlos Marighella. Eu fui muito atacado, inclusive, por ter citado ele na votação do impeachment, né? Marighella um dia disse que não teve tempo para ter medo, né? Acho que o medo, ele faz parte da nossa rotina, mas nunca foi para mim, na definição de um compromisso político, partidário ou até de uma candidatura, algo que me mobilizou. Não. Se eu te respondendo aqui com toda franqueza, você lembra de ter tido medo para ser candidato? Não lembro disso, não. As coisas foram acontecendo e você foi vivendo e... Assumindo responsabilidades muito cedo, né? Me aprofundando naquilo que estava vivendo, tentando entender o que era essa história toda. Então, desde os meus 18 anos, eu encontrei um sentido de vida na militância política e o restante acho que foi desdobramento disso. Vamos falar agora diante desse cenário político aí nacional, né? Estamos com um novo presidente que é de direita. Qual foi seu posicionamento assim do PSOL? Nós conhecemos a agenda e exatamente por isso somos oposição. Tem uma história, Sheila, que é o seguinte, normalmente já tem que torcer para o sucesso do Brasil. É verdade, a gente tem que torcer para o sucesso do Brasil. Torcer para o sucesso do Brasil não é sinônimo de torcer pela implementação de uma agenda que nos mata. São duas coisas bem diferentes. Então a gente já conhece a agenda que está colocada para ser implementada pelo governo Bolsonaro. Que agenda que é essa? É uma agenda que destrói os direitos e garantias sociais nessa parcela do Estado. Aí a gente está falando de reforma da Previdência, rodadas de privatizações, entrega do petróleo brasileiro para os interesses multinacionais, mas ao mesmo tempo com a ampliação de uma outra parcela do Estado. Isso está no programa, que é o Estado punitivo, o Estado penal. O fascismo sempre internacionalmente se movimentou pelo direito penal. E eles entendem isso aqui. Eles sabem que a agenda econômica que eles querem implementar é altamente impopular. Quando algo é impopular, você divide as atenções com uma agenda que seja ou popular ou que pelo menos atravesse muito fortemente o povo. E a agenda do Estado penal é algo que atravessa as pessoas, né? A gente ainda tem uma visão voltada para achar que todos os nossos problemas se resolvem a partir da ampliação da cadeia.
Isso está muito formatado na nossa mente. E é difícil desconstruir isso. Eles entendem isso. Então não nos resta outra alternativa, a não ser oposição, porque a oposição ela tem um papel importante, inclusive de resistir para que medidas danosas não sejam implementadas com rapidez. Mas só dá para fazer isso de maneira eficiente ou adequada se for uma articulação permanente com o povo. Então acho que a nossa tarefa é fazer oposição às medidas que sejam ruins para o Brasil, e a gente já conhece os programas e sabe quais são, mas fazer isso numa articulação permanente de mobilização. Cada vez mais a gente não pode sair da rua, mas não tem que estar na rua só para fazer um discurso panfletário. Tem que estar na rua para ouvir, para ter a capacidade de dialogar, para entender o que a pessoa está querendo te dizer e ao mesmo tempo você poder encaixar o seu argumento, mostrar aquilo que você pensa. Essa eu acho que é a nossa tarefa nesse momento histórico. E você acha que vai ser mais difícil, vai ser o mandato mais difícil desses 3 que você viveu? Você já consegue pensar? Mais violento. Mais violento. Porque a gente já conhecia quem eram as figuras violentas, né? Você contava no dedo ali aquelas figuras. Agora não. Agora há uma modificação. Você tem uma bancada que se elegeu a partir do discurso da violência e da extrema-direita. São desconhecidos. E a minha ação lá vai ser da política da reciprocidade, né? Se quiser fazer a discussão política, é o que a gente vai estar buscando, né? Mas se não for esse o caminho, eu não estou ali para ser tábua de tiro ao alvo, né? Ou seja, a gente vai estabelecer as nossas defesas com firmeza. Nesse primeiro ano, né, de mandato aí, onde tem um novo presidente e tudo mais, qual você percebe que vai ser o foco principal? A questão da segurança, da educação, da saúde? Que forma vocês vão caminhar? Qual vai ser a frente, a primeira, seria a mais importante no momento? Quem tem a capacidade de ditar a pauta é quem está no governo, que normalmente controla ou tem uma relação de muita proximidade com quem está na presidência da Câmara. Então a gente acaba votando matérias de interesse do governo e pautadas pelo presidente da Câmara. Então a gente muitas vezes tem que fazer o trabalho de resistir à aprovação de matérias. Qual que eu acho que já está bem evidente que é a matéria que eles vão colocar prioritariamente? Reformas econômicas como a Previdência, começando por ela, para desmontar a Previdência Pública, e muito poder eles vão dar ao Moro para ampliação do Estado policial. Então, se você tem uma agenda que é impopular, vai aparecer o Moro tomando alguma atitude para poder fazer uma pirotecnia e aquela agenda impopular ficar mais abafada. Eu acho que é isso que a gente vai enfrentar. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, aqui a Nova Friburgo, você já tem mais ou menos um planejamento? Eu sei que a sua preocupação é muito maior, mas que também tem a ver com o município, com o estado, mas já tem alguma ação planejada para você estar mais pertinho daqui? Primeiro a gente vai manter uma ação que a gente já está tocando, que é bem bacana, que é toda sexta-feira, 5h30 da tarde, a gente faz a nossa roda de conversa na rodoviária de integração. Eu não sei mais quantas foram, porque foram muitas. Em Nova Friburgo? Em Nova Friburgo, toda semana, toda sexta-feira, 5h30. E além disso, vou fazer consultas populares nessas rodas de conversa. Inclusive perguntar para as pessoas, vocês querem que a gente continue fazendo? Ou querem que a gente pare? E a gente bota na cédula mesmo. Qual é a opinião de vocês sobre o projeto tal? Então, ampliando esse espaço de interlocução, de participação. Esse é um trabalho que a gente vai continuar fazendo com certeza. As emendas participativas, que é a discussão comunitária de onde uma verba federal deve ser aplicada, a gente vai manter. Agora, por exemplo, que bacana, né? A gente está lá com a notícia de que foi empenhada a verba para o Cefet, que é a Escola Técnica Federal que fica em Conselheiro Paulino, foi empenhada a verba para ampliação das atividades. Uma emenda que a gente indicou, mas foi escolhida pela comunidade Conselheiro Paulino na Praça Lafayette Bravo. Que bacana. Já são 850 estudantes ali, com a capacidade de ampliar o número de estudantes para o ano que vem. Esse trabalho com certeza vai continuar. Eu acho que essa é a minha tarefa como deputado federal. Eu não assumo o lugar da prefeitura, porque a prefeitura tem as suas tarefas. A minha tarefa principal é legislar, mas você pode legislar ouvindo sempre as pessoas, no contato nos espaços públicos, inclusive de uma forma pedagógica, mostrando quais são os seus limites também, né? Em relação ao estado do Rio, porque você também está muito presente no Rio de Janeiro, também, que é capital aí, né? Eu tenho uma preocupação com o estado do Rio e acho que a agenda nacional
ela se repete no Rio, mas com uma complexidade, por incrível que pareça, que pode ser até maior. Porque o Estado do Rio de Janeiro está sequestrado por um instrumento chamado Plano de Recuperação Fiscal. O que é isso? O Estado do Rio de Janeiro, o Pezão, fez um acordo com o governo de Temer. Nesse acordo, o Estado do Rio parava de pagar a dívida com a União, com o governo federal, por um período de 3 anos. Parece uma coisa bacana, né? Então, o Estado está estrangulado, não tem dinheiro para pagar servidor, fica sem pagar a dívida. Quais são os problemas? O problema é que você não tem perdão de dívida. Você fica sem pagar por 3 anos, mas você joga no colo dos futuros governos todo o pagamento dessa dívida com juros e correção. Segundo problema, as chamadas contrapartidas draconianas. Para que você deixe de pagar por um período de 3 anos, eles botaram a faca no pescoço e disseram: tem que privatizar a SEDAI, tem que aumentar a contribuição previdenciária de servidores e não pode fazer nenhum novo investimento de natureza pública. Ou seja, completamente amarrado. Nossa. Para que a gente possa reverter esse quadro, e não estou vendo que esse seja o caminho adotado pelo governador eleito, você tinha que chamar o povo, as pessoas entenderem o que é isso, e você fazer uma consulta popular para o povo do Rio de Janeiro decidir se quer continuar ou não com esse plano de recuperação fiscal. Pelo visto, está longe disso acontecer. Então, gente, voltamos aqui rapidinho porque o Rodrigo Inácio, que a gente falou no início, chegou. E Rodrigo, ele é presidente aqui do Diretório Nova Friburgo, do PSOL. Então, gratidão aí, Rodrigo, por estar aqui conversando. Aproveitei que o Glauber já estava por aqui, então adiantou um pouquinho aí essa pauta, até porque ele tem horário, né? Vocês são todos assim com a agenda, não é? Então a gente tem que aproveitar e a gente estava conversando sobre isso, né? O 4º mandato dele começou muito novinho. Eu vou ter que perguntar a sua idade também, Rodrigo. 35 anos, nossa. Estou muito mais conservado. Ele tá mais inteiro. Apesar de enfrentar aquela dinâmica lá em Brasília, ele tá se mantendo firme. Me diz por que o PSOL? Então, Sheila, na verdade a gente foi levado à construção do PSOL, né? Eu não me filiei ao PSOL, a gente construiu o PSOL, porque foi na época do rompimento da expulsão dos parlamentares do PT, né, na votação da reforma da Previdência, e quando aquele grupo de parlamentares foi expulso, começou o embrião de construção de um novo partido. Então a gente não escolheu, né, ir para o PSOL, né? A gente foi construir o PSOL por conta dessa conjuntura da expulsão da Heloísa Helena, do Babá, da Luciana Genro e do João Fontes, na época da votação da reforma da Previdência, do primeiro governo do Lula ainda, né? Então a gente foi levado a construir o partido. E estamos aí já mais de 10 anos. Todo mundo começou novinho, né? Não adianta, quando gosta de política, começa cedo. Eu estava conversando com o Glauber, a gente estava falando um pouco sobre o estado do Rio de Janeiro. E aí, uma pergunta, que aí agora como você chegou, então a gente continua esse bate-bola, conversando. Em relação, como é que é essa posição do partido em relação às coligações? Porque eu estava falando para ele a questão de como o PSOL é um partido de esquerda, no momento que a gente está aí com um novo presidente, que é de direita, então assim, a gente acredita que vai ter muito embate em relação a isso, né? E aí, como é que vocês se unem a outros partidos? Como é que é isso? Acho que a coligação é importante nesse momento. Quem é que está com o PSOL? O que vocês podem falar? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é uma coligação eleitoral, outra coisa é o estabelecimento de uma frente para você resistir a um programa que é extremamente danoso ao Brasil e ao Estado do Rio. E o estabelecimento de frente, ela não se faz pela figura da pessoa A ou B, ela se faz pela pauta, pela agenda. Então, se você vai ter um enfrentamento contra a reforma da Previdência, contra a privatização da UERJ, você tem que dialogar com quem pensa diferente de você, mas que naquele ponto se dispõe a estar junto contigo para fazer o enfrentamento para que aquilo não aconteça. Eu acho que isso é o que há de mais importante no atual momento que a gente está vivendo. E nesse sentido, inclusive nacionalmente, o PSOL, né, e aqui no estado do Rio, a orientação é ter amplitude para que possa enfrentar uma agenda que é restritiva dos direitos da maioria do povo. Então, independente das coligações que vocês fizeram para as eleições, vocês agora começam a procurar esses aliados para defender
É isso? Para defender aquela determinada pauta. É isso, são dois momentos, né? O momento eleitoral, Sim. que aí você tem o estabelecimento de outras formas de discussão de programa, de pedir voto, essas coisas. E agora da resistência às pautas que a gente acha que vão ser pautas muito recessivas de direitos que vão ser tocadas pelo próximo governo. Então o pessoal está se jogando na construção de frentes de resistência, não só com outros partidos, mas com outras organizações, com movimentos sociais, para poder ter uma trincheira de resistência ao que a gente considera ser uma pauta, né, que vai atingir aí a classe trabalhadora, mulheres, negros, indígenas. Então a gente vai se fortalecer e se colocar nessa política de estar dentro dessas frentes de resistência. Que isso está acima e muito além da pauta eleitoral. Então, o tempo inteiro vocês têm que estar atentos, né? Quem é que pode estar junto para poder somar e resistir, agir, reagir, né? Acho que em cada momento vai ser um momento, né? Sobre isso. Rodrigo, em Nova Friburgo, parece que eu não tenho os números aqui, falha minha, mas parece que o presidente eleito teve bastante votação aqui na cidade. No turno, 72%. 72%. Como você vê Nova Friburgo no meio disso tudo, desse novo... Enquanto pessoal, né? Tô falando enquanto pessoal. A gente tem uma tarefa importante que é dialogar com essas pessoas, né? De estar nas ruas, mostrando que a agenda que vai ser tocada é prejudicial para a população, para os trabalhadores. Então acho que o nosso papel fundamental é isso, né? A gente sabe que muita gente se iludiu com aquele discurso fácil de que vai resolver as coisas assim, na base da força. A gente sabe que não funciona assim, a gente já teve outras experiências dessa. Então, o nosso papel fundamental é tentar dialogar com as pessoas e fazer convencimento, ganhar corações e mentes e mostrar que aquilo ali não é a solução que a gente almeja para a nossa sociedade. E que não vai dar resultado rápido, imediato, e muitas das vezes não dá nem resultado que essa política de força, de gritaria. Então acho que o nosso papel fundamental é esse, estar na rua resistindo e dialogando com as pessoas, com toda a tranquilidade do mundo, a gente consegue fazer isso. A gente tem uma dinâmica em Nova Friburgo, onde determinados grupos locais têm muita força para influenciar pensamentos. E a gente tem que entender isso como um fato. Agora, a gente faz coisas também que boa parte desses grupos não fazem. Do que eu estou falando? Como força política, a gente se dispõe a dialogar num espaço público. A gente não se esconde. Mesmo na diversidade, a gente está sempre acompanhando e tendo a oportunidade de ampliar esse diálogo. Acho que a gente tem que, ao invés de retroceder com isso, tem que ampliar, tem que fazer mais. Ou seja, se já faz na rodoviária, e se o povo quiser que continue, que a gente consiga ampliar para o Terra Nova, que consiga ampliar para o Aldoari, que consiga ampliar para o Cordoeira, que consiga ampliar para o Rui Sanglar. Glauber, mas você não vai conseguir fazer isso como mandato. Mas cada pessoa pode fazer isso em um espaço diferente. Através da sua associação de moradores, tem um trabalho de ampliação do trabalho de base. Eu conheci Rodrigo, ele presidente da associação de moradores lá da Lagoinha. Né? Ou seja, isso é um espaço fundamental, que a gente tem que ocupar com uma política que possa ser não de engajamento necessariamente só com afiliação ou como linha de transmissão do que é o pessoal, não, mas como ampliação da reflexão crítica. Então, ocupar esses espaços e ter um diálogo mais próximo com o movimento social é a nossa tarefa. A gente nunca se escondeu dela, e o que eu acho que a gente tem que fazer é agora aprofundar. Isso também em relação aos municípios, aos outros municípios, tentar com certeza sempre se aproximar? Com certeza. A gente faz, por exemplo, como mandato, eu conheço cada praça aqui do município, da região, não porque parei lá para tomar um picolé, que também é muito bom, mas porque a gente fez roda de conversa em cada uma dessas praças, cada uma. Né? A gente toda semana tem um canal, onde a gente procura através do rádio também, dialogar com os municípios da região. A gente tem a nossa roda de conversa virtual, onde também toda semana a gente está estabelecendo esse diálogo. Emenda participativa, a gente faz, não só em Friburgo, mas faz em vários municípios. Cordeiro agora, a ampliação do seu IFE, do Instituto Federal de Cordeiro, é exatamente uma ação que foi dialogada e discutida com a comunidade, que vai ter ampliação agora, com o recurso que eles escolheram. Eu acho que esse é um trabalho, né? É um trabalho. Não adianta se desesperar com um momento que seja adverso. O momento adverso não é para você se adequar a ele. Ou seja, não, como o momento é adverso, eu mudo o que eu sou para conviver com esse momento. Não. O momento adverso
é exatamente aquele onde você tem que continuar defendendo as suas ideias, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é transformação verdadeira, porque esse movimento adverso também vai passar. Agora ele não passa num toque de mágica ou como algo que seja determinado. Depende também da nossa capacidade de influenciar sobre esse tema. Eu acredito muito nisso. Show, gente. Eu estou satisfeita. Lógico que dá vontade de continuar conversando aqui, porque eu gosto de política, então dá vontade de aprofundar mais e mais, mas a gente não tem tanto tempo, até porque vocês também não têm, é uma loucura, que eu sei. Então, assim, quer deixar algum recado, algum convite para quem está assistindo a gente aí do outro lado? Eu começo só te agradecendo, dizer que é muito bom estar aqui do teu lado, do lado do Rodrigo, e te agradecer porque, não só por ter nos convidado para esse bate-papo, mas porque é fundamental a existência de veículos, de canais de comunicação que consigam furar o bloqueio que normalmente é estabelecido como linha editorial dos grandes veículos já consolidados, onde você não consegue estabelecer algumas discussões políticas. Então, obrigado por estar nos convidando para que a gente possa estar estabelecendo um diálogo de tão alto nível. Eu fico feliz e assim, sempre que vocês precisarem, quiserem, na Rede com Sheila está começando, ainda está engatinhando, mas enfim, a ideia também de estar no YouTube é exatamente isso, para que mais pessoas possam conhecer, assistir, e eu peço inclusive para as pessoas deixarem os comentários, então eu agradeço demais, deixarei os links de vocês aí embaixo na descrição do vídeo. Grata, que bom que você chegou pra gente poder bater um papinho, porque em Nova Friburgo hoje, dia de gravação, nossa, desceu muita água por aqui, não é isso? Então, assim, desculpem até um pouquinho esse formato que a gente precisou editar e tudo mais, mas eu acho que o que vale é a informação. Vou tentar deixar o mais enxuto possível aí, porque a informação é tudo, eu acho, tá? Gratidão. É isso. Né? Mais uma entrevista, mais umas informações aí para vocês, para quem não sabia, ou enfim, não tem tempo, ou às vezes não quer saber mesmo. Eu acho que eu tentei trazer esse assunto de uma maneira assim mais leve, menos tradicional, sei lá, enfim. Espero que vocês estejam gostando aí dessas entrevistas e até semana que vem. Quarta-feira, às 6 da tarde, eu estou de volta, continuando aí a falar sobre política. Mas é só janeiro, tá, gente? Depois de fevereiro a gente embarca aí em umas outras histórias bacanas também, tá? Um beijo. Tchau, tchau.